Bom dia! Hoje iremos falar sobre o princípio da fossilização e tipo de fossilização. Em primeiro, o que é um fóssil? Fóssil são vestígios deixados por seres que viveram no passado, que podem ser ossos, dentes, pegadas impressas em rochas, fezes petrificadas, animais conservados no gelo. Só se consideram fósseis os vestígios orgânicos com mais de 13 mil anos. A transformação da sua matéria viva num resto de mineral chama-se fossilização. A fossilização resulta da ação combinada de processos físicos, químicos e biológicos. Para que ocorra a fossilização, são necessárias algumas condições, como o organismo necessitando imediatamente de ser enterrado e a ausência da ação bacteriana decompondo os tecidos. Também influenciam na formação dos fósseis o modo de vida do animal e a composição química do seu esqueleto. Divisão dos fósseis. Os icnofósseis são muito importantes para reconstruir paleoambientes, pois representam o comportamento dos seres vivos, e o fóssil é encontrado no local onde se formou. Já os somatofósseis são muito importantes para conhecer a espécie, mas não tão importante para o conhecimento do paleoambiente, pois quando ascendem à superfície e sofrem erosão, podem sofrer também transporte e não se encontrar no local onde foram formados. Por exemplo, uma pegada de dinossauro é encontrada onde se formou, mas um dente pode ter sofrido transporte. Fósseis importante para a ciência. Fósseis de idade. Possui como característica a ampla distribuição geográfica e a pequena longevidade. Isto é, são constituídos por formas que tiveram período de grande expansão geográfica, mas experimentaram evolução biológica rápida, de modo que apenas se encontram em pequenas espessuras de sedimentos. Fósseis de face fornecem-nos informações sobre as características do ambiente em que viveram, paleoambientes, e do ambiente de formação das rochas que os contêm. Permitem fazer reconstituições geográficas, onde estava o oceano, o continente, entre outros. Os fósseis de faces dão-nos o ambiente de formação das rochas sedimentares que se dividem em três: marinhos, continentais e de transição. Os fósseis podem se manter preservados de várias maneiras. Moldagem consiste num tipo de fossilização em que os restos soterrados do ser vivo, após deixarem sua forma gravada na rocha, são completamente degradados. Até mesmo as partes mais duras desaparecem. Contramontagem. Ocorre quando a lacuna deixada no molde é preenchida por minerais, que se solidificam constituindo uma cópia, em rocha, do ser vivo original. Logo, a ocorrência de um processo de contramontagem depende obrigatoriamente do processo de montagem. Mumificação. Tipo de fossilização mais raro em que há a preservação de parte ou de todo o organismo. Esse corpo pode ser congelado, desidratado ou solidificado por meio de substâncias impermeáveis, mantendo sua inteireza. Dessa forma, podem ser preservadas ilesas algumas partes do corpo, como os órgãos, a pele e até mesmo sua última refeição. Mineralização, permineralização ou petrificação. Nesse tipo de fossilização, as substâncias orgânicas do corpo do organismo soterrado são substituídas por minerais presentes no meio ou trazidos pela água, como por exemplo a sílica. Sucessivamente, os compostos minerais tomam o lugar das substâncias orgânicas, numa troca tão precisa que todas as particularidades do corpo do organismo são mantidas, sem restar nada de matéria orgânica original. Através desse processo são fossilizadas as partes duras, ossos, dentes e unhas, ramos e troncos de plantas, entre outros. Impressão: tipo de fossilização em que somente são preservados os vestígios deixados pelos organismos. São pegadas, rastros, tocas ou marcas em que o ser vivo deixou em um terreno mole, que com o passar do tempo se transformou em rocha. Incrustação.
Ocorre quando as substâncias trazidas pelas águas que se infiltram no subsolo e se depositam em torno do animal ou planta, revestindo-o, como por exemplo, acontece em animais que morreram no interior de cavernas. Os materiais mais comuns são calcite, pirinite, limonite e sílica. Recristalização ocorre quando se dá um rearranjo da estrutura cristalina de um mineral, dando-lhe mais estabilidade, como por exemplo a transformação de aragonite em calcite. Carbonização ou incarbonização ocorre quando há perda de substâncias voláteis, restando uma película de carbono. É mais frequente nos restos de seres vivos contendo quitina, celulose ou queratina. Curiosidade: paleontólogo encontra dinossauro em igreja italiana. O fóssil do dinossauro estava incrustado no altar. A pequena Catedral de Sant'Ambrogio, em Vigevano, cidade situada 80 quilômetros ao norte de Milão, na Itália. Incrustado no altar está o fóssil de um dinossauro que passou totalmente despercebido nos últimos 4 séculos, mas não escapou ao olhar adentro do paleontólogo Andrea Tintori, da Universidade de Milão. Obrigada pela vossa atenção. Now the world don't